Estrangeiro, diz-me essas coisas com intenção amiga, como pai para filho, e das tuas palavras nunca me esquecerei. Mas fica mais um pouco, embora tenha pressas do caminho, para que depois de teres banhado e alegrado no teu coração, possas com um presente na mão voltar para a tua nau, regozijando-te no espírito, um presente honroso e muito belo que será para ti como um tesouro oferecido por mim, tal como anfitriões oferecem aos hóspedes. A ele respondeu a deusa de olhos garços Atena: agora não me detenhas ainda, a mim desejoso do caminho, e seja qual for o presente que em teu coração me queres dar, ofereça-o ao meu regresso para eu poder levar para casa, escolhendo um belo presente, dele receberás recompensa condigna. Tendo assim falado, partiu Atena de olhos garços, voando como uma ave para o céu. No coração de Telêmaco colocara força e coragem e fê-lo pensar no pai, mais ainda do que antes. E ele apercebeu-se em seu espírito e no coração se espantou. Soube que ela era um deus. E logo se dirigiu para junto dos pretendentes, um homem divino. Cantava para eles o célebre Aedo e eles em silêncio estavam sentados a ouvir. O regresso dos aqueus ele cantava, triste regresso que de Troia lhes infligira Palas Atena. De seus altos aposentos no espírito percebeu o canto sortílego a filha de Icário, a sensata Penélope. E desceu da sua sala a escada elevada, não sozinha, pois duas escravas com ela seguiam. Quando se aproximou dos pretendentes, a mulher divina ficou junto à coluna do teto bem construído, segurando à frente do rosto véus brilhantes. De cada lado se colocara uma escrava fiel, chorando assim falou ao Aedo divino: Fêmeo, sabes muito outros encantamentos de homens, façanhas de homens e deuses, como as celebram os Aedos. Uma delas canta agora aí sentado, e que em silêncio eles bebam o vinho. Mas cessa já esse canto tão triste, que sempre no peito o coração me desgasta, pois imensamente me atingiu uma dor inesquecível. Tal é a cabeça que desejo com saudade, sempre recordada, do homem cuja fama é vasta na Hélade no meio de Argos. A ela, por sua vez, respondeu o prudente Telêmaco: minha mãe, por que levas a mal que o fiel Aedo nos deleite por onde a mente o incita? Não são os Aedos os responsáveis, mas Zeus é responsável. Ele que dá aos homens comedores de pão o que quer a cada um. Não é justo levarmos a mal que ele cante a desgraça dos Dânaos, pois as pessoas apreciam de preferência aquela canção que recentíssima estiver no ar para os ouvintes, que o teu espírito e o teu coração ouvem ouvir. Em Troia e também pereceram muitos outros homens. Agora volta para os teus aposentos e presta atenção aos teus lavores. Alteare a roca e ordena às tuas escravas que façam os seus trabalhos, pois a fala competirá aos homens, todo a mim sobretudo, pois dele é o poder cá em casa. Ela, por seu lado, regressou espantada para sua sala e no coração guardou a fala prudente do filho. Depois de subir até seus aposentos com as escravas, chorou Odisseu, o marido amado, até que um sono suave lhe lançasse sobre as pálpebras Atenas de olhos garços. Os pretendentes desataram aos gritos no palácio cheio de sombras e todos desejaram deitar-se ao lado dela no leito. Para eles foi o prudente Telêmaco o primeiro a falar. Pretendentes da minha mãe, que tendes insolência desmedida,
Por agora nos deleitemos com o banquete, e que barulho não haja, pois é bom ouvirmos a um aedo como este, cuja voz à dos deuses se assemelha. Mas de madrugada para a assembleia iremos sentar-nos todos, para que ousadamente eu vos diga uma palavra, que saiais do palácio outros festins preparai. Devorai os vossos próprios bens em casa uns dos outros. Se, no entanto, isso vos parecer preferível e melhor, destruir sem desagravo o sustento de um só homem, destruí. Mas pela minha parte invocarei os deuses imortais e permita a Zeus que aconteçam atos de vingança. Que então pereçais nessa casa sem que haja retaliação. Assim falou, e todos os outros morderam os beiços e olharam admirados para Telêmaco pela audácia com que falou. Mas a ele respondeu Antino, filho de Eupeites: Telêmaco, na verdade, são os próprios deuses que te ensinam a ser um orador sobranceiro e falar com descaramento. Que Zeus Crônida nunca te faça rei em Ítaca Marinha, coisa que te é devida pela linhagem de teu pai. A ele deu resposta o prudente Telêmaco: Antino, se te admiras com aquilo que eu disse, até isso eu estaria disposto a receber da parte de Zeus. Consideras então que não há pior coisa entre os homens? Não há mal nenhum em ser rei, pois logo se lhe enriquece a casa e o próprio rei se torna mais honrado. Muitos outros reis existem entre os aqueus, em Ítaca rodeada pelo mar, novos e velhos. Um deste poderá ter isso, pois o divino Odisseu morreu. Mas serei eu o soberano da nossa casa e dos escravos, que para mim obteve como despojos o divino Odisseu. A ele respondeu Eurímaco, filho de Pólibo: Telêmaco, tais coisas descansam sobre os joelhos dos deuses. Quem dentre os aqueus será em Ítaca rodeada pelo mar? Os teus bens poderás guardá-los, Senhor, em tua casa. Que aqui não chegue nenhum homem para a força e a tua revelia te arrancar os teus bens enquanto for Ítaca a terra habitada. Mas eu gostaria, meu caro, de te interrogar sobre o estrangeiro. De onde veio esse homem? De que terra disse ele ser? De onde tem os parentes e os campos da sua terra pátria? Será que trouxe a notícia da chegada de teu pai, ou terá vindo por motivos de seu próprio proveito? Como de súbito se levantou e se foi logo embora, nem ficou para se dar a conhecer. De condição vil, porém, não pareceu. A ele deu resposta o prudente Telêmaco: Eurímaco, na verdade, pereceu o regresso do meu pai. Venham de onde vieram, já não acreditam em notícias, nem dou crédito a profecias, das que minha mãe procura saber, quando a sala de banquetes manda chamar um vidente. Esse estrangeiro, amigo de meu pai, é de Tafo, dizia ser Mentes, filho do fogoso Anquílalo. E entre os táfios que amam seus remos, ele é o soberano. Assim falou Telêmaco, mas no coração reconhecer a Deus imortal. Quanto aos pretendentes, para a dança e para a música amável, se voltaram e deleitaram, e ficaram até o anoitecer, e ainda se compraziam quando chegou a negra noite. Depois, querendo deitar-se, cada um foi para sua casa. Mas Telêmaco, para onde fora construído seu quarto, por cima do belo pátio, donde tinha uma vista desafogada, para lá se dirigiu para a cama, refletindo sobre muitas coisas. Apanhou-o de tochas ardentes, a de pensamentos fiéis. Euricleia, filha de Ops, que era filho de Pisenor.
que outrora Laertes comprara com seus bens, sendo ela jovem, pelo preço de 20 bois, e honrou-a da mesma maneira que honrou a esposa fiel, e nunca com ela se deitou, pois temia a ira da mulher. Foi ela que para Telêmaco as tochas ardentes segurou. De todas as escravas era ela quem mais o amava, pois o amamentara quando era ainda menino. Telêmaco abriu as portas de seu quarto bem construído, sentou-se na cama, despiu a túnica macia e pô-la depois nas mãos da sagaz anciã. E ela, dobrando e alisando a túnica, pendurou-a num prego perto da cama encordoada. Depois saiu do quarto, fechando a porta com uma tranca prateada, que fez deslizar como uma fivela de couro. E aí, durante toda a noite, embrulhado em lã de ovelha, Telêmaco refletiu sobre o curso que lhe traçara Atena. Final do primeiro canto. Como vocês sabem, volto assim que possível com o segundo.